Em 1991, o lendário carro Mercedes-Benz estreou. Só o design levou muito tempo, 10 anos inteiros. Isso ocorreu entre 1981 e 1990. Nada mal, mas o que você não faria para criar uma obra-prima de luxo como essa? A empresa não tinha ideia do sucesso que a aguardava. O carro se tornaria um símbolo de prestígio e qualidade, um veículo lendário lembrado até o novo milênio. Agora, vamos analisar mais de perto o que a qualidade e o luxo alemães realmente significam. Após a remoção do véu, os visitantes foram presenteados com um carro cujo tamanho os impressionava. Era enorme, mais de 5 metros de comprimento e pesava bem mais de 2 toneladas. Era o sedã mais pesado da sua classe. E a quantidade de recursos que o novo carro-chefe da Mercedes podia acomodar intimidava qualquer um dos seus concorrentes. No Mercedes W140 foi o primeiro carro do mundo a apresentar recursos como portas com fechamento suave e janelas com vidros duplos. O sistema agora básico, que trava as janelas quando levantadas para evitar prender os dedos, também foi usado pela primeira vez no W140. Quando a marcha ré era engatada, antenas divertidas se estendiam do porta-malas traseiro, permitindo uma melhor noção das enormes dimensões do forro. Um pouco mais tarde, o carro-chefe da Mercedes começou a apresentar os primeiros sensores de estacionamento do mundo. O W140 também introduziu airbags laterais e um sistema de controle de estabilidade, que ainda é licenciado para outros fabricantes. Tudo isso e inúmeros outros recursos foram incorporados a este carro. Nenhum outro carro de sua época poderia se orgulhar de tal nível de equipamento. No Mercedes-Benz W140 Classe S, onde o S significa Sonderklasse, que em alemão significa especial ou classe especial. E isso diz tudo. Assim que o novo carro-chefe da Mercedes entrou em produção, foi criticado por algumas publicações. Pense bem, por quê? Por luxo e monumentalidade excessivos. Onde alguém já tinha visto algo assim? Não era apenas o tamanho, mas também o design diferenciado. As linhas rígidas ampliavam visualmente o carro, tornando-o já enorme. E quando o mundo soube dos motores com os quais o Mercedes seria equipado, não havia dúvidas de que estavam diante de um verdadeiro líder em sua classe, com motores de potência variável, sendo o mais potente um V12 de 6 litros especialmente desenvolvido para o novo Mercedes. Mesmo um carro tão grande quanto o W140 conseguia acelerar de 0 a 96 km por hora em 6 segundos com este motor. É difícil imaginar, mas os engenheiros da Mercedes não se limitaram a um V12 de 408 cavalos. Havia planos para instalar um monstro de 16 cilindros e 8 litros, produzindo 540 cavalos de potência no novo carro-chefe. Mas, devido a regulamentações ambientais mais rigorosas, os alemães foram forçados a abandonar essa ideia maluca. Imagine o choque daqueles que criticaram o W140 por seus excessos, mas os potenciais proprietários deste carro certamente apreciaram o luxo excessivo. O Mercedes W140 tornou-se um favorito entre a realeza, cheques árabes, celebridades e, claro, chefes de estado em todo o mundo. Todos ficaram cativados pela condução incrivelmente suave, proporcionada pelos amortecedores hidráulicos. Afinal, ao projetar este Mercedes, era importante que uma pessoa pudesse, por exemplo, beber champanhe com facilidade e naturalidade, sem o risco de derramar. E o silêncio interior era o melhor da sua classe, não apenas devido ao isolamento acústico de série, mas também graças às janelas com vidros duplos. Sem mencionar os refrigeradores de bebidas, os assentos ortopédicos, os controles elétricos por toda parte e as caras superfícies revestidas de couro o mais próximo possível. Naturalmente, versões alongadas do novo Mercedes logo começaram a aparecer, com conforto levado ao extremo. Havia também uma versão projetada especificamente para o Papa, o chamado Papamóvel. Como os clientes do W140 não eram pobres, eles frequentemente incluíam aqueles que precisavam de proteção extra. A Mercedes podia transformar seus carros em fortalezas blindadas, capazes de suportar a detonação de 4 kg de TNT sob a carroceria, o fogo de um fuzil de assalto Kalashnikov e um fuzil de precisão SVD com núcleo perfurante, N. Mercedes-Benz blindados frequentemente salvam a vida de seus proprietários. Uma das tentativas de assassinato mais notórias ocorreu em 1998 contra o presidente georgiano Eduard Shevardnadze.
O W140 presidencial foi atingido por tiros de metralhadora pesada e granadas enquanto trafegava pela cidade à noite. Uma granada explodiu na frente do carro e a segunda atingiu o capô, destruindo-o. O carro foi finalmente retirado da linha de fogo, nenhuma bala atingiu o interior e o presidente sobreviveu. A Mercedes-Benz imediatamente presenteou o presidente georgiano com um novo W140. Não poderia ter sido uma propaganda melhor para seu veículo blindado. Infelizmente, também houve incidentes trágicos envolvendo carros de luxo da Mercedes. Em 1997, na França, um Mercedes Classe S colidiu com uma coluna em um viaduto de Paris a mais de 100 km/h. 3 pessoas morreram neste terrível acidente: o motorista da Mercedes Henri Paul, o bilionário egípcio Dodi Al-Fayed e Diana, princesa de Gales. Esta foi uma grande tragédia para o mundo inteiro. A princesa Diana estava ativamente envolvida em trabalhos de caridade e paz, e era amada pelo povo. Como se descobriu mais tarde, o motorista perdeu o controle do carro devido à intoxicação por álcool. A Mercedes declarou mais tarde que, infelizmente, nenhum projeto de veículo pode garantir a segurança de motoristas embriagados, infrações de trânsito ou passageiros que se recusam a usar cintos de segurança, o que poderia ter salvado suas vidas. Agora, vamos avançar para a década de 1990, uma época turbulenta em que a criminalidade era galopante. O Mercedes, que naquela época era chamado de seiscentésimo, independentemente do motor, era inextricavelmente associado à imagem de um bandido ou de um novo rico, que muitas vezes eram a mesma coisa. Circulavam inúmeras piadas sobre Mercedes e Zaporojets, muitas vezes baseadas em fatos reais. Foi durante esses anos que o Mercedes W140 começou a ser chamado de 600 ou Javali, uma referência ao seu peso e grandes dimensões. Os gangsters cultivaram a reputação deste Mercedes como um veículo perigoso, que podia ser perigoso de dirigir. Num livro do escritor Vassili Kuptsov, intitulado O Sexcentésimo Mercedes, está sendo publicado, tendo o carro como um dos personagens principais. E o que seria da história do W140 sem os filmes? Inúmeros papéis no cinema apenas consolidaram a reputação do Classe S como um carro de criminosos. Uma perseguição entre um Mercedes e um BMW, o que poderia ser mais emocionante. No W140 também foi destaque em inúmeras vezes em filmes de ação de faroeste, felizmente a maioria sem temática criminal. Aqui estão alguns. Em Transportador 2, o protagonista rouba uma Mercedes e a usa para arrombar um portão enorme. Em Fique Rico ou Morra Tentando, um W140 foi comprado e usado como símbolo de sucesso e da boa vida. Este carro conquista todas as garotas. Equipado com um CD player e vidros à prova de balas, o 600, aproveitando seu peso considerável, destrói um BMW Série 5 mais leve. Agora sobre tuning, como poderíamos viver sem ele? 2 empresas de tuning sempre dominaram, a MG e Brabus. As oficinas dessas empresas foram frequentemente responsáveis por criar os Mercedes mais incríveis. Ao longo dos anos, esses caras não ignoraram o Mercedes W140. A equipe da Brabus, tomando como base o já potente 600, transformou-o em um foguete com velocidade máxima de mais de 300 km/h. O motor de 12 cilindros foi ampliado de 6 para 7, 3 litros, e nada de padrão permaneceu no interior. Tudo foi forjado e reforçado, a admissão e o escapamento foram aprimorados e o software de gerenciamento do motor foi refinado. O resfriamento foi fornecido não apenas para o motor, mas também para a transmissão, até mesmo o eixo traseiro tinha seu próprio circuito de resfriamento. Como resultado, o V12 naturalmente aspirado produzia 582 cavalos de potência e 772 Nm de torque. Este monstro de mais de 2 toneladas acelerava até 100 km/h em 4,9 segundos, o que era mais rápido do que alguns supercarros da época BN. E o interior? Como melhorar algo que já é magnífico? Os caras da Brabus de alguma forma conseguiram. Além de todos os extras que o 600 tinha de fábrica, a Brabus adicionou um interior completamente estofado, pequenos monitores de TV nos encostos de cabeça dianteiros, um videocassete, um aparelho de fax no apoio de braço central traseiro e uma série de outros toques menos perceptíveis. O preço de um Brabus como este na década de 1990 começava em $390 mil. NAAMG também acompanhou seus eternos rivais na Brabus.
No entanto, o motor V12 foi ajustado pelos engenheiros da AMG para mais do que apenas o W140. Por exemplo, a AMG desenvolveu um motor V12 a partir do W140 para o campeão Mercedes-Benz CLK GTR, que já discuti em vídeos anteriores. O W140 V12 também impulsionou o hipercarro Lotec Sirius, que pode atingir velocidades superiores a 400 km por hora, o primeiro e, até hoje, único coupé off-road. E claro, o famoso Pagani Zonda contava com um V12 da Mercedes-Benz. A versão topo de linha, ajustada por especialistas da AMG, desenvolveu uma potência naturalmente aspirada de 800 cavalos para o Pagani Zonda. Pode-se discutir longamente sobre quais anos da Mercedes foram mais bonitos, mais confiáveis ou mais revolucionários. Mas hoje, o Mercedes Classe S é o líder de vendas entre os carros de luxo, e a Mercedes moderna deve essa popularidade, em parte, ao lendário W140. Há um ditado que diz: primeiro você trabalha pela sua reputação, depois a sua reputação trabalha para você. Bem, o W140 deu uma contribuição inestimável para a construção da reputação dos futuros carros-chefe da Mercedes. Graças a essas conquistas, o Classe S agora lidera o segmento de carros de luxo. Bom, é aqui que terminamos nosso vídeo, espero que tenham gostado.